Então, pessoal, hoje a gente vai dar início, tá, ao nosso estudo, ao nosso ensino, ou também o nosso curso, né? Isso, né, se é estudo, se é ensino, se é curso, vai depender, tá bem? Vai depender da forma como cada um vai conduzir, né? Isso aqui que nós vamos ter, né? Podem também conduzir como uma escola bíblica, né? Como um ensino, né, de domingo na igreja, tá bem? Mas aqui é um formato, né? Isso Deus nos deu assim uma direção para um formato aberto, né? Mas um formato também que se encaixa e se encaixe aí dentro daquilo que cada um tem buscado, né? Então é o que eu falei. Para alguns isso pode ser levado como uma escola bíblica dominical, né? Para outros pode ser levado como um estudo um pouco mais aprofundado, para outros realmente como um curso, né? Então, por isso que eu vou trazer aqui essa ideia básica, a estrutura básica deste ensino, tá? Que eu creio que é um formato assim que pode se encaixar de fato para os diversos tipos de grupos que hoje nós temos juntos aqui conosco, né, para os diversos tipos de personalidade de pessoas, tá bem? Porque é aquilo que nós sabemos, o corpo, né, não é todo mundo igual, não tem como um corpo ser igual, né? Um braço não tem como ser igual ao pé, então somos diferentes, então é claro que tem que ser aí também tudo aquilo de uma maneira que todos possam se estar juntos, conectados. Então o objetivo aqui nosso é a gente gerar esta conexão agora também a partir de um ensino, de um estudo, né? E que a gente venha a entender e nos unir ainda mais e buscar ainda e ter ainda um conhecimento ainda maior para tudo aquilo que a gente tem feito, né? Para Jesus aqui na Terra, né? Quer seja pela Deror, quer seja pela River, quer seja pela Missão Transformando Vidas, né? Então isso aqui é para o objetivo nosso é o quê? A gente ter aí um caminhar, né? Um caminhar, né? Em busca aí, claro, da capacitação do Senhor, né? De uma maneira básica, tá? Mas trazendo aqui mais especificamente, então o objetivo do curso é fornecer um conteúdo básico teológico para os membros da DEROR, da MT Vidas, da River e demais interessados que queiram também participar. Então vocês podem também aí convidar amigos, tá? Então, basta aí compartilhar o link, tá bem? Então, o conteúdo abrange estudos da Bíblia, dos dons, missões, discussões teológicas, de forma a capacitar os membros a atuarem em seus ministérios, tá bem? E na vida cotidiana, com ferramentas para manifestar o reino de Deus na Terra. Além disso, o curso objetivo é introduzir o aluno no ensino bíblico, ensino teológico e sobrenatural, a fim de incentivá-lo a prosseguir e aprofundar os seus estudos junto à Deror Global ou em outras instituições de ensino qualificadas. Tá? Então, a Deror, ela tem outros cursos também, né, que, claro que vocês podem depois, né, também fazer, muitos aqui já fizeram, escadas, né, e outros cursos vão surgir, mas aqui é isso, o objetivo é a gente caminhar com um mínimo aí, né, de teologia para o nosso ministério e também de forma que aqui possa motivá-los a buscar ainda mais, né, para cada um e que dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus realmente tem falado com você, que é para você seguir, tá ok? Aí aqui tem, depois eu vou passar esse material para você, tá? Mas aqui tem um pouquinho aí, né, de quem sou eu, que estou coordenando esse ensino, tá bem? Bom, e como que a gente dividiu esse ensino, né? A gente dividiu esse ensino em 5 módulos, tá? Então, Bíblia 1, Bíblia 2, Sobrenatural, Missões e Discussões Teológicas, tá? Então, Bíblia 1 seria basicamente algo relacionado ao Velho Testamento, Bíblica 2, né, um estudo mais do Novo Testamento, depois temos a parte do sobrenatural, que vamos tratar aí muito dos dons, né, aquelas coisas que o pessoal chama que são as coisas estranhas e esquisitas que acontecem no meio dos crentes, né? Então, bem-vindos, né? Acho que muitos já têm feito alguma coisa assim e participado, se está na Derora é porque, né? Enfim, se está na missão, nem se fala. Então, beleza. Missões,
né? Missões não tem como a gente não tratar e não falar disso, né? Eu creio que Deus é um Deus missionário, então, né, se ele mesmo enviou o filho dele, ele se enviou para fazer missões, então nós somos também missionários, então a gente vai falar de missões também, ok? E depois discussões teológicas, é um outro módulo que nós vamos também aqui caminhar juntos, né? Essa parte de discussões teológicas é aqueles assuntos que eu diria um pouco mais polêmicos, né? E que se encaixa, se a gente olhar na parte de teologia, se encaixa muito na área de escatologia, tá? O que é escatologia? O fim, é aquilo sobre o fim dos tempos, aquilo que há depois, né? Enfim, então a gente vai tratar um pouquinho nessa área de discussões teológicas, ok? Bem, então os nossos ensinos aqui ocorrem aos domingos, tá? Então, para não ser nada pesado também como é um material já muito bem preparado, os slides, então assim, 50 minutos é o suficiente, né? Onde eu aqui vou falar sem parar, ou a Elaine, ou algum outro professor que a gente traga aqui para poder também nos abençoar, tá bem? Então, são 50 minutos, com exceção do terceiro domingo. Então, é o único domingo aí que vai ser aí não vai ter, né? É o terceiro domingo do mês, que já é um terceiro domingo. Isso já está instituído há muito tempo na Missão Transformando Vidas, na Deror, na River, que é o domingo para a gente estar com a família, de descanso, né? Enfim, então vocês já conhecem, tá? Então, e teremos também uma férias, né? 60 dias de férias em julho, né? Desculpa, 30 dias em julho e 30 dias entre dezembro e janeiro, ou seja, são 60 dias de férias, né? Aí para gente que a gente não vai ter aulas, tá ok? Bom, então como que vai fluir esses módulos, né? É o que eu falei aqui para vocês. Aqui pode ser, né? Vocês podem encaixar isso como uma escola bíblica dominical, não tem problema. Aqueles que querem seguir um pouquinho de uma forma mais séria, né? De repente, eu gosto eu quero só fazer o módulo sobrenatural, né? Eu quero só fazer esse módulo, então você vai assistindo o ensino, né? Você vai participar do ensino no quarto domingo, né? Ou então você fala, não, eu quero assistir somente, eu quero acompanhar somente o Velho Testamento, Bíblia 1. Então você vai acompanhar, então, somente nos primeiros domingos, né? Mas se você falar também, não, eu quero acompanhar todos, né? Eu quero fazer todos, eu quero fazer isso como um curso mesmo, um curso básico de teologia, excelente. Então, você também é muito bem-vindo e você, inclusive, vai ganhar, né, um certificado, ok? Então, aqueles que concluírem, né? Se você concluir um módulo, beleza, você ganha um certificado pela DEROR, né, do módulo que você concluiu. Se você concluiu tudo, você conclui, então, tudo, né, ganha o certificado, né, do curso básico de teologia pela DEROR, tá? Que é aí como um curso livre, tá bem? E o que você vai precisar fazer, né? Você vai precisar o quê? Estar de corpo presente, você vai precisar participar das aulas, estar online, né? Né? Depois o líder aí do seu grupo da River vai me passar os nomes, né? Porque eu tenho uma lista de presença, tá? Então, vai ter prova, vai ter atividades, alguma coisa? Podemos ter atividades, podemos ter algumas coisas assim para fixar um pouco mais, né? Porém, aqueles que realmente pretendem seguir este curso como um curso e depois no final, né, buscar também o certificado, né, para se capacitar ainda mais, podendo, né? Porque a gente entende que às vezes uma pessoa ou outra não pode estar todos os domingos. Então escolhe um módulo ou 2 módulos e faz. Mas aqueles que podem fazer todos os domingos, então fica aí, né, como um curso de fato, e aí a gente tem a presença, né, ou, né, telepresença, que é o que nós temos aqui hoje. Tudo bem? Bom, aí aqui a gente tem o programa, né, mais detalhado, eu não vou falar agora aqui, tá? Mas esse material eu vou passar já para vocês logo, logo. Então, de cada módulo aí a gente tem um programa, ok? Então, hoje, veja, hoje nós vamos começar aqui, ó, né? Hoje é o primeiro, né? É a nossa primeira aula. Como nós estamos caindo no segundo domingo, então nós estamos iniciando no módulo 2, tá? Então, a nossa primeira aula, ok? Aqui,
do módulo 2, nós vamos falar sobre queda e redenção, tá bem? No próximo domingo, ok? Que não é o terceiro, mas sim o quarto, né? Nós vamos tratar aqui da identidade e cultura do reino, que é o módulo sobrenatural, que alterna a cada 15 dias, ok? Então, a cada 15 dias aqui, ó, né? A gente vai ter um módulo desse, ok? Que ele se alterna. E, por fim, nós temos aí as discussões teológicas, ok? Que a gente vai falar sobre assuntos aí como o fim dos tempos, o céu, o inferno, né? Esse tipo de coisa aí que o pessoal tem bastante também curiosidade, ok? Bem, vamos lá então. A gente também tem aqui uma bibliografia básica, tá? Que a gente está seguindo, que primeiramente aqui é a Bíblia, né? Claro, que a gente vai estar sempre aqui usando no estudo, tem os textos bíblicos. Temos aí esse livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro. É um excelente livro aí do Gordon Fee, tá? Que a gente vai estar usando também como referência. Vocês podem adquirir esse livro, né? Se eu não me engano, deve custar em torno de 40 e 50 reais, né? Vai nesse livro, tá? Então, é um excelente livro aí para a gente utilizá-los no módulo Bíblia 1 e Bíblia 2, tá? Que é o Velho e o Novo Testamento. Por um módulo sobrenatural, né, a gente tem alguns livros aqui do Bill Johnson, do Randy Clark, ok? Do Chris Vallotton, tá? Que a gente tem também como referência, como vocês podem ver aí. E para o módulo Missões, eu vou usar como referência básica o livro do Chris Wright, tá? O Christopher Wright, que é A Missão do Povo de Deus, ok? E também o livro do Rubens Múzio, que é o DNA da Igreja, tá? Então, são algumas referências, são livros aí que eu já também estudei, né? E aprendi muito também com eles, né? Eles não são tão antigos, né? Enfim, são atuais, tá bem? Né? Nós estamos aqui no módulo Bíblia 2, tá? Então, é o nosso primeiro conteúdo, ok? Queda e redenção do módulo Bíblia 2, tá? Aqui estamos, então, no segundo domingo do nosso ensino Teologia Básica, tá bem? Então, vamos começar, né? Então, né, quando a gente começa a estudar, principalmente algo relacionado a Deus, teologia, é sempre importante a gente trazer uma ideia geral, sabe? Daquilo que aconteceu no início, né? Do que veio acontecendo ao longo dos tempos e do que vem, do que está por vir, né? Então, tudo aquilo que o homem causou, que o homem fez, e depois o que Deus fez para nos redimir, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre a queda. E isso, tá? Nós começamos aqui, né, a entender, né, e ver como que o pecado, né, e a Bíblia, ok, eles estão aí, como que eles aparecem, né, como que o pecado ele surgiu, sabe? Então, sabe o momento que o ser humano faz coisas sem a ajuda de Deus, né? É quando ele peca, sabe? É justamente, né, não sei se vocês já pararam para pensar, mas é é a nossa, infelizmente, a nossa vida, né? E, bem, né? Agora, sim, o pecado, ele é decisão humana, não de Deus, ok? Ao contrário, Deus, desde o princípio, ele deu liberdade ao homem de fazer sua escolha, ok? Isso ele fez também com Adão, né? Então, lá, né, quando a gente fala da queda do homem, que é a queda? É quando o homem pecou pela primeira vez, é quando o pecado, então, ele começou a fazer parte da humanidade, sabe? Porque Deus, ele fez o homem, né, para poder estar com ele no paraíso eternamente. E ali, Deus deu algumas instruções para o homem. Então, nessa palavra que nós temos aqui em Gênesis 2, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam, pessoal, é lógico que a gente vai tratar isso um pouquinho mais a fundo, mas muitas coisas em Gênesis, muitas coisas são ali também tratadas, algumas delas como metáforas, outras não, mas enfim, o que nós temos aqui é que Deus deu uma ordem para o homem, sabe? E deu uma instrução para o homem, né? Deixou algo muito claro, olha, não faça isso, tá? Porque se você fizer, ele deixou muito claro, né? O que que acontece com você? Você morrerá, tá? Então, o homem ele podia comer de todas as árvores, não é? Nós sabemos que no Éden havia também a árvore da vida. O homem podia, Adão, a Eva, eles podiam comer da árvore da vida, não podiam? Podiam, de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, porque a árvore da vida é aquela que fazia com que eles tivessem ali vida eterna, para estar com Deus, tá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa eles não podiam comer, ok? Bem, quando a gente vê, né, e por quê, sabe? Né? Por que que será? Vocês já pararam para pensar? Outro dia eu parei um dia desse aqui, eu já estava aqui em Portugal, né, que eu comecei agora com, além de dar aula nas universidades aí, meio mais secular, eu também comecei a coordenar um curso e dar aula num curso de teologia, numa faculdade de teologia aqui em Portugal, estamos implantando aqui, e eu comecei a refletir e meditar um pouco mais em questões teológicas. Porque o missionário, ele não, geralmente o missionário não está muito preocupado, né? O missionário sabe que tem que falar de Jesus Cristo para que Jesus possa voltar logo, né? Então, é esse o nosso objetivo. Ir para o maior número de pessoas falar de Jesus, porque a Bíblia fala que quando todos souberem do nome de Jesus, todos souberem e foi proclamado o evangelho para essas pessoas, então ele vai voltar. Então, o objetivo do missionário é esse. Então, assim, eu não me preocupava tanto com as questões teológicas, é claro que agora a gente precisa pensar um pouco mais também, né? E obviamente que para a gente poder proclamar ainda melhor o evangelho, se nós tivermos o ensino, se nós conhecermos a Deus, conhecermos sobre teologia, tá? Porque teologia é o quê? Né? É o estudo de Deus. Teo é Deus, Gia é estudo, então é o estudo de Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus, e obviamente que eu falo assim, mas obviamente que eu sempre busquei também conhecer a Deus, principalmente na área de missões. Eu fiz uma pós-graduação em missões, né? E foi o que também a gente acabou nos trazendo para cá, mas enfim. Então, o que que Deus aqui, quando eu parei para pensar, eu falei, poxa vida, né? Mas por que, né? Se ele comer essa árvore do conhecimento do bem e do mal, por que que vai acontecer isso? Por que que eles, então, por que que Deus não queria que eles comessem dessa árvore? Né? Eu sinto, né, e eu acredito que a partir do momento que eles tomassem dessa árvore, né, e a gente vai ver daqui a pouco o porquê disso, eles passavam aí a querer ser como Deus, né? Assim como aconteceu com Satanás, com Lúcifer, ok? Vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, tá? Então, Adão estava ou não com a responsabilidade de fazer sua escolha? Sim. O homem não pecou por escolha de Deus, o homem pecou por escolha própria. Mesmo sendo todo-poderoso, Deus não impedia a escolha do homem, mas advertiu: no dia que comerdes, certamente morrerá, tá? Então, existe uma doença no mundo, ok? E que ela entrou por meio de quem? Por meio do próprio homem, sabe? Por meio do próprio homem. E essa doença, que é o pecado, se vocês observarem na Bíblia, ela está em todo o decorrer da Bíblia, que é de Gênesis 3 até Apocalipse 20. Apenas antes de Gênesis 3 e após Apocalipse 20, que não há mais pecado na Bíblia. Tá bem? Então, vocês podem observar isso depois, ok?
Bom, olha ali a mulher, né? Muitos falam que foi a mulher que deu a maçã para o homem, mas não foi, né? O homem decidiu, ok? Então, vejam aqui, olha, e eu vou falar um pouquinho mais do porquê desse negócio não comer da árvore do bem e do mal, que Deus falou para eles não fazerem isso. Então, vamos ver aqui no momento, então, que Satanás, Lúcifer, né? Quem foi Lúcifer? Aquele que quis ser maior do que Deus, né? Então, ele quis fazer isso e Deus condenou ele, tá? Então ele não tem mais salvação, ele foi expulso do céu com ele em um terço dos céus e caiu. Então olha só como que ele influencia o homem neste início a pecar, né? E isso não é diferente de hoje, ok? Então ele diz assim lá em Gênesis 3, 1, 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer de todo fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha aqui o que derrubou Lúcifer do céu. Ele quis ser como Deus, né? Maior que Deus, inclusive. Ok? Então, o homem, né? O problema do homem, quando ele quer e ele desobedece a Deus a esse ponto, né? E é porque ele, de fato, Satanás estava mentindo, lançou uma dúvida, primeiramente, na cabeça da Eva, depois ele lançou uma mentira, certamente não morrerão, né? E depois ele fala até algo que é verdade, e vocês serão como Deus. Então, isso, né? Isso é o que realmente o condenou. E o homem não podia ter esse, sabe, conhecedores do bem e do mal, sabe? Então, eles seriam conhecedores de todo o bem e de todo o mal, por onde aí, então, entra todo o pecado. Então, veja, o homem peca porque ele primeiro desobedece a Deus, e depois ele parte para ter também todo esse conhecimento, e, obviamente, o mal entra por aí, e aí temos, então, a queda do homem, né? Então, essa doença entrou, veja, observe bem, né? E vamos relacionar um pouquinho com nossos dias atuais, com a nossa vida. Então, essa doença entrou no meio de nós por meio de uma dúvida. Veja aí no primeiro verso, ok? E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Será que alguma vez da nossa vida nós paramos, né? Né? Poxa, aquilo ali, sei lá, eu vou pegar um contexto aí dos nossos meninos da casa, né? Da casa de transformação que a gente cuida. A gente sabe que muitos ali teve problema com bebida, não pode beber, não pode, né? Enfim, porque sabe que se beber, muitas coisas ruins vão vir depois. Aí vem aquela mentira, né? Sabe, um copinho só, né? Não vai fazer mal. Será que vai fazer mal? Então vem primeiro o quê? Satanás lança dúvidas sobre nós. Depois ele começa a lançar de fato, né, descaradamente, mentira, como ele faz aqui no verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ok? Certamente, se você ir lá e olhar para aquela mulher e ficar com aquela mulher, né? Não vai acontecer, não vai ser nada de ruim. Isso vai ajudar você, vai ajudar o seu casamento, sabe? Então, o Satanás ele lança dúvidas, ele lança mentira na nossa mente, sabe? Então, e Jesus ele fala, nós precisamos o quê? Nós precisamos orar, né, constantemente, né? Orar e jejuar, tá bem? Orar e vigiar constantemente, tá? Para que justamente Satanás não venha com as mentiras dele, não venha com as dúvidas, lançar dúvidas na nossa mente. E principalmente nós temos que saber e conhecer a palavra de Deus, tá bem?
Muito bem, então, essa doença, tá, que tratamos aqui como pecado, o qual levou o homem à morte, por meio do qual todas as doenças físicas interiores recaíram sobre nós, tá bem? Bem, assim que o homem, o que que é, o homem, o que Deus faz, né? Deus ele tira, né? Ele tira o homem e a mulher do Éden, do paraíso, coloca lá um querubim para poder proteger e guardar para eles não entrarem lá, né? Eles não teriam mais acesso à árvore da vida, não teriam mais a vida eterna. Então entra aí as doenças físicas, enfim, a morte começa, faz parte. Mas por que que Deus faz isso? Porque não seria cabível o homem viver em pecado eternamente, né? Então Deus ele pega, ele tira o homem do paraíso, tá? E já no mesmo momento ele já traça um plano de redenção, que é o que nós vemos aqui em Gênesis 3, do 14 ao 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Opa, talvez ela tivesse pernas, né? E pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, ok? Então veja, esse descendente da mulher é aquele que Deus então iria nos mandar, né? Aquele que já estava com Deus neste momento, no momento do que Deus que ele fez toda a criação do mundo, ele estava lá, Jesus Cristo. Então é esse que fere a cabeça da serpente, elimina a serpente, tá? Porém essa lhe fere o calcanhar. Esse descendente então a gente entende como Jesus Cristo, tá? Então ele esmaga a cabeça da serpente, esmaga a cabeça de Satanás, tá? Porém ela lhe causa uma ferida no seu calcanhar, que é o que nós temos como a morte. Jesus ele morre na cruz, tá? Mas isso é necessário para que ele possa então acabar com o domínio de Satanás e reestabelecer aí a redenção do homem agora através dele, tá bem? Então esse ponto aqui é muito importante, né, nesse período nessa passagem de queda e redenção. É o plano que Deus nos dá aqui, tá? Já para que nós possamos nos reconciliar com ele, ok? Para que nós possamos nos reconciliar com o paraíso, né? Para podermos estar de volta ao reino de Deus, ok? Muito bem. Então temos com isso que Jesus Cristo ele é a cura para essa doença, ou seja, é a cura para os pecados, tá bem? Lá em Isaías 53, né? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Ontem até estive lendo essa passagem com o pessoal da equipe de cura, aquela equipe maravilhosa, né? Então, é uma passagem que me remete muito à cura, né? Mas me remete também à salvação, à cura, né, do pecado. Então, aqui em Isaías 53, vou ler aqui o versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha aí que maravilha, né? Que bênção. Então, através de Jesus Cristo, nós somos livres do pecado, nós somos salvos, nós somos libertos e nós somos curados. Então, tudo hoje que nós temos aqui e que nós podemos viver é o quê? São pedaços do Éden aqui na Terra. É o reino de Deus
que o próprio Jesus Cristo, ele instituiu há 2000 anos atrás, tá bem? Então, ele instituiu e por meio dele, ele pagou um preço, já está pago, isso foi pago na cruz, para que então nós pudéssemos agora ter a salvação, né? Termos a cura, termos a libertação. Amém, gente? Bem, então Jesus, tá? Cristo, ele é o nosso Redentor, tá ok? Cristo alcançou na cruz a graça que nos salva pela fé nele, tá? Então, tem um versículo bíblico que eu acredito que é aquele versículo que todos nós, que está gravado no nosso coração, que é João 3,16, que diz assim: então, né, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha a vida eterna, ok? Então, isso se reflete aqui, tá? Então, o pecado de Adão trouxe maldição, todavia a justiça de Cristo trouxe salvação, ok? E não, eu sempre reforço, não somente a salvação, né? Para aqueles que realmente, para aqueles que querem, de fato, Jesus Cristo, ele traz a libertação, ele traz a cura. Aonde? Depois que você morrer? Não, agora, aqui na terra. Se você o aceita, e se você, depois nós veremos isso, se você se batiza, e se você entra nesse reino que ele instituiu aqui na terra, né, então você começa já a usufruir dessas bênçãos, né, que Jesus Cristo ele pagou na cruz por nós, que é a salvação, a cura e a libertação, tá bem? Então Deus estipulou o preço. Qual foi o preço então que Deus estipulou? A morte de um justo para redimir toda a humanidade perdida. OK? Deus vê que não há um justo sequer na terra, né? Então, como que João ele coloca aqui pra gente? João 11:25. A ressurreição é uma dádiva para quem crê ou vai crer em Jesus Cristo, aceitando como seu Senhor e Salvador. Né? De fato, não há um justo na terra sequer, não é verdade? Então Deus ele mesmo vem, sabe? Ele mesmo vem. E como que ele faz isso, né? Ele vem por meio de Jesus Cristo, não é verdade? E agora por meio da graça. Porque, vejam, pessoal, para você ser salvo, né? Você pode fazer, você pode ajudar, você pode fazer tudo para os outros. Você pode fazer ser a maior pessoa mais bondosa desse mundo. Mas isso não vai te salvar. O que te salva de fato, tá? É o quê? É você crer em Jesus Cristo. É você crer que ele é o seu Senhor e o seu Salvador, tá bem? Então, isso, né, é uma dádiva. Isso vem pela graça, né? E a graça é aquilo que recebemos sem merecer, não é verdade? E Paulo, ele coloca isso também ali em Efésios 2, do 8 ao 10, de uma forma bastante sábia, né? E inspirado realmente pelo Espírito Santo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, somos salvos pela graça, somos salvos porque a gente precisa fazer uma coisa, a gente precisa crer em Jesus Cristo. Ah, e se eu não tiver batizado, você salvo? Sim. Se você crê nele, não precisa ser batizado, né? O batismo, lá naquela conversa que Jesus ele está tendo com Nicodemos, né, a gente vê ali que um dos fundamentos do batismo é para que você o quê? É para que você ingresse no reino de Deus, ok? Depois vocês deem uma olhadinha em João 3, né? O que é o batismo? Então, o batismo nas águas é para que você possa ver o reino. Jesus, o reino é depois que você morrer? Não, o reino está aqui.
O reino de Jesus, ele instituiu o reino, pessoal. Ele instituiu o reino há 2000 anos. Não é verdade? Ele instituiu o reino há 2000 anos. Então, aqui agora, sabe, a questão do batismo, se você batiza na água, a Bíblia fala, Jesus fala ali para Nicodemos que você começa a ver o reino. E se você então é batizado no fogo, no Espírito Santo, você entra no reino de Deus. Uau! E o que é você entrar no reino? O que é você andar no reino? Né? Estava lá Pedro, né, entrando lá num local e tem um paralítico e pede uma esmola para Pedro. Ele fala, olha, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, de graça eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Uau, isso é você fazer parte do reino de Deus. Isso é você estar andando no reino de Deus. Amém? Isso é você estar cheio do Espírito Santo. Amém? Bem, Jesus, né? Então, como que Deus faz isso? Como que ele vem para cá? Então, Jesus, ele vem na pessoa, né? Deus, ele vem na pessoa de Jesus Cristo. Tem até aquele louvor do Livres, né? Que Deus enviou seu Filho amado. Não é do Livres, isso é muito antigo esse louvor, mas o Livres ele gravou. Né? Então, Deus enviou o seu Filho amado. Né? Então, por quê? Né? Porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles estavam juntos lá no paraíso. Lá em Gênesis, eles estavam lá. Uma prova disso é o que nós temos aqui no Evangelho de João, mas uma prova também vocês podem ver lá em Gênesis, tá? Que Jesus, ele estava com Deus lá no paraíso. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Então tá aqui, olha. Se você quer comprovar quem estava com Deus na hora da criação, dá uma olhadinha, anota aí, ó, dá uma olhadinha em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O que diz a Bíblia? E vocês vão verificar também que diversas traduções, e até no grego, trata disso e é muito claro. Gênesis 1, versículo de 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, façamos. Deus não escreveu, aqui essa palavra não veio assim para a gente. Eu faço o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Não, conforme a nossa. Tá bem? Lá na criação, Jesus já estava com ele. E aqui Paulo ele coloca isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá bem? E esse verbo, né? E esse verbo que em algumas traduções está como a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse verbo, aqui nós estamos falando de Jesus Cristo, ok? Então, Jesus Cristo, o verbo, ok? E ali, aqui João, ele descreve, e no versículo 14, né, a última frase que nós temos ali, e o verbo, ele se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É o que eles viram lá naquela época que andaram com Jesus. Eles viram todas as maravilhas que o próprio Deus, estando na terra, o verbo que era Deus, que estava com Deus, fez diante deles. E isso ficou registrado aqui na Bíblia, né, nas escrituras sagradas. O que Jesus fez, não foi ele que escreveu, mas foram pessoas que relatam, e isso é comprovado historicamente. E sim, né? Bem, e isso é comprovado também por meio de quem? Por meio do seu Espírito Santo, que ele enviou, e esse Espírito está agora no meio de nós e fazendo tais maravilhas, assim como as maravilhas aconteciam naquela época, ainda acontece hoje, ok? Eu sou testemunha viva e muitos de vocês também são testemunhas vivas disso, ok? E por fim aqui, eu quero falar como, né, Jesus Cristo, a árvore da vida. E como que Jesus, né, ali, olha, essa parte, tá aqui, olha, essa parte, tá, eu coloquei aqui no slide,
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, Jesus Cristo, ele estava lá com Deus, não é? E uma representação muito clara de Jesus Cristo lá é ele sendo a árvore da vida, a própria árvore da vida. Ele está lá e é de fato ali, né? É como a gente pode enxergar Jesus Cristo, sabe? E essa mesma árvore da vida é essa árvore que aparece aqui em Apocalipse 22, versículo 2, que diz assim: no meio da rua principal da cidade, né, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, essa árvore da vida também, ela, vindo em Apocalipse, nós podemos entender que ela representa também aqui Jesus Cristo, ok? E não é somente aqui, mas o próprio Jesus, né, nos relatos dos evangelhos, ele se coloca também como uma árvore, ele se coloca como uma videira, não é verdade? Lá em, deixa eu ver se eu acho aqui, mas lá em João, se não me falha a memória, João capítulo 15, para a gente poder também encerrar. Essa palavra que me veio agora aqui, em João capítulo 15. É o 14 ou é o 15? Deixa eu me ver aqui. João 15, olha que é. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ou estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Uau! Então veja, Jesus ele se coloca aqui como a árvore da vida, né? E um exemplo muito claro que eu dou, né? E quando a gente se afasta de Jesus, não vou nem falar da igreja, né? Mas porque você pode ter hoje a igreja aí na sua casa, não é? Riversinianos. Mas se você se afasta de Jesus, você é como um ramo que se desprende de uma árvore. O que acontece com esse ramo? Ele vai ficar lindo, bonito e verdinho por um tempo. Mas depois o que começa a acontecer com ele? Ele começa a secar, não é verdade? Ele começa a morrer, murcha, né? Ele seca, né? E ele só vai servir ali para ser queimado. Então, olhando um extremo, né, que a gente tem os nossos filhos queridos aí da Missão Transformando Vidas também, muitos que nós resgatamos da Cracolândia. E esses meninos, gente, quando eles estão bem, quando eles estão na Missão Transformando Vidas, uau, lindos, maravilhosos, eles estão conectados com Jesus Cristo. Mas isso a gente vê de uma forma tão clara quando eles se desconectam de Jesus, né? E ali um canal deles para estarem com Jesus, que é a missão Transformando Vidas, eles se afastam então da missão Transformando Vidas, né? O que acontece com eles? Ali a gente vê um tempo, dá um tempo, eles ficam magros, ficam, né? A gente vê as pessoas lá da Cracolândia, a situação que fica. É um ramo que se desprendeu de Jesus Cristo, né? Estão feios, estão secos, estão, enfim, sem vida, não é verdade? Então, o que Jesus fala, né, e a partir de agora, o que nós temos que ter consciência, que nós devemos ser o quê? Nós devemos permanecer nele, é o que ele fala nessa palavra, versículo 4 de João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Amém, gente?
Então, hoje o nosso primeiro estudo, né, como eu disse para vocês, talvez nós passássemos aí um tempinho, né, hoje nesse início, devido às questões técnicas e devido também a um pouco, tivemos uma apresentação aqui inicial, tá? Mas eu deixo essa palavra, que agora a gente caminhe, né, sempre em Cristo Jesus, estando nele, permanecendo nele, né? Porque agora ele também, né, ele quer estar em nós. E disso nós vamos falar muito, vamos falar, né? Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito que estava em Jesus e está em nós, está em cada um de nós. Amém? Gente, olha, eu vou aqui orar, tá? Mas depois vocês vão seguir aí com o culto, vai ter um louvor abençoado, em alguns, eu sei que em São Paulo tá uma galera lá, né? E depois vocês podem continuar refletindo nesse estudo, nesta palavra, fiquem à vontade, mas algo mais que Deus queira trazer também, através da vida de vocês aí nos grupos, fiquem à vontade também, tá bem? E deixem aí o Espírito Santo de Deus agir através da vida de vocês, ok? Eu vou orar, tá? E aqui temos todos aqui, né? Eu vou tirar uma foto dos presentes, tá? Como eu disse, depois também no nosso estudo vocês podem ter, né? Então, é o nosso primeiro dia aqui, vocês podem ter. Elaine, dá um sorrisinho pra gente tirar uma foto. Isso, isso. Aí, quem quiser aparecer aí na foto, aparece aí, né? Legal, legal, legal. Vamos lá, maravilha. Tá bem? E depois vou tirar aqui, a Magda apareceu. O grupo da Magda, me passe os nomes, porque a gente vai ter uma lista de presença, o material eu vou colocar lá naquele grupo do WhatsApp, tá? Essa lista de presença também é para a gente ter esse controle, não, assim, não tem prova e quem atingir aí a presença também depois tem um certificado, tá bem? Então, estejam aí, né? Vamos estar juntos nesse tempo abençoado, aprendendo de Deus, né? Teologia, né, é conhecermos a Deus, é estudo sobre Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo precioso, Senhor, que tivemos aqui, Pai, na tua presença, Senhor. Eu senti aqui a tua presença, Senhor, em meu meio. Eu tenho certeza que o Senhor está também com os meus irmãos, ó Pai, lá no Brasil, no Canadá, Senhor, em todos, ó Senhor, os lugares, ó Senhor, aqui. Hoje nós estamos reunidos, ó Pai. Hoje o Senhor nos dá essa bênção, Pai, que é poder aqui compartilhar a sua palavra, é poder aprender um com os outros aqui, Senhor, através daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Pai. E, Senhor, isso não muda, porque desde a época de Paulo, Senhor, o que Paulo fazia também para instruir, ó Deus, aquelas igrejas, Senhor, que ele iniciava, que ele plantava? Ele mandava uma carta, e essa carta depois era lida, e essa carta depois era estudada em comunidade, na assembleia, Senhor. Aqui, a única coisa que nós temos de diferente aqui é que a mensagem chega um pouco mais rápido que a carta, e nós podemos nos ver, ó Deus. Obrigado por essa bênção que o Senhor nos dá aqui, Pai, por podermos estar juntos, podemos estar aqui reunidos, ó Pai, como igreja, Senhor, como irmãos, ó Pai, recebendo de Ti, nos alimentando, Senhor, estando em Ti, permanecendo em Ti, que o Senhor é a árvore da vida, o Senhor é a videira, Pai, que nos dá vida, Senhor, que nos ajude, Senhor, a permanecermos em Ti, nos ajuda, Senhor, a dar frutos, Senhor, frutos maravilhosos, Senhor, para que as pessoas, Senhor, possam, Pai amado, também experimentar desse fruto, Senhor, e depois que elas possam dar mais frutos ainda, Senhor, que isso tudo é para quê? É para a tua glória, é para a tua glória, Senhor, para a tua glória. Nós fomos feitos, ó Pai, para glorificar a Ti, glorificar o Teu nome, Senhor, bendizer o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Cuida de cada irmão aqui, Pai. Cuida daqueles que não puderam estar neste estudo, Pai, mas que vão estar
em breve aqui conosco, Senhor. Senhor, age, Senhor, grandemente agora nos cultos que vai estar acontecendo, Pai, nas comunidades, Senhor. É o que eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos.